Olá a todos que nos ouvem e assistem, bem-vindos a mais um Papo Divino, o podcast do Colégio Divino Salvador, um espaço em que a gente fala sobre o maravilhoso mundo da educação. E hoje nós vamos falar, estamos aí, né, segundo semestre, reta final para o fim do ano letivo, não tem como fugirmos do assunto vestibulares, né, e aí falamos de vestibulares 2025. E para falar sobre esse assunto incrível, e que tá aí, né, principalmente no meio do ensino médio, principalmente do terceirão, lógico que eu trouxe quem? Pela terceira vez para pedir música, o nosso coordenador dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, Diego de Lima. Diego, terceira vez, pode pedir música. Tô pronto. Já sei como funciona, já conheço todo mundo aqui na casa, vambora. Ó, tô saindo agora, a mesa é dele. Brincadeira. E aí, eu também, hoje eu tenho a honra, a apocalíptica, entendeu? Depois vai lá no Instagram dela pra saber o porquê que eu tô falando isso. A nossa querida Livrisa, não, mentira, gente. Isabela Tramontina. Isa, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, vocês são muito fofos, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Para mim é uma honra, acho que a conversa é sempre muito potente, né? A gente gera sentidos, então que seja uma conversa maravilhosa. Obrigada. E para fechar, lógico que a gente ia trazer também uma pessoa muito importante e representando os nossos alunos. Não adianta só a gente falar aqui do que a gente faz, a gente quer saber se está dando certo. Então, trouxemos aqui hoje a nossa querida Clara Schroeder. É isso? Uau! Schroeder. Eu testei antes, mas... Clara chique. Ela mesma. Que veio falar aí pra gente também um pouquinho sobre essa maratona dos vestibulares. Obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite também. Obrigada. E aí, gente, para falar sobre esse mundo incrível, hoje eu sempre... quem tá acostumado aqui a ouvir o podcast sabe que eu leio uma mini bio. Hoje eu vou fazer diferente. Eu vou pedir para que cada convidado se apresente. Começando, Diego, que já tem experiência. Por favor, não vou deixar ninguém numa enrascada. Vou pedir para você se apresentar aí sobre si, como diria nossa amiga, sobre o mundo da educação brasileira. A educação brasileira. Bom, eu estou na educação brasileira metade da minha vida, são 18 anos como professor de inglês que sou, como coordenador há mais de uma década já. Nos últimos 10 anos vivenciando um pouco mais dos mundos do vestibulares, então assim, me profissionalizando, entendendo um pouco mais como funciona essa parte estratégica. Nos últimos 3 anos eu coordenei um cursinho para vestibular, então daí que vem esse DNA, essa identidade do meu trabalho. Tive uma passagem como professor do bilíngue no Colégio Divino Salvador, onde eu era Diego. o Mr. Diego. Ainda sou, porque os alunos ainda me procuram me chamando como Mr. Diego. Isso é muito legal, né? Esse legado que a gente deixa, né? E é muito emocionante poder estar nessa posição hoje. Eu até fiz um post recentemente. Ontem assisti o coral do colégio, né? E aí me emocionei muito porque, assim, são 70 anos de tradição, né? E poder ocupar o cargo de coordenador pedagógico numa escola desta magnitude, assim, é algo que eu não imaginava no auge dos meus 35 anos, né? Então, estamos aí concluindo esse ano de 2024, que foi um ano que passou muito rápido, mas acredito que muitos objetivos alcançados, né? Então, esse é o Diego versão 2024. Bacana, a gente tem muito a agradecer a você sabe disso. Agradeço. E agora, Isa, conta um pouquinho pra gente aí essa sua trajetória na educação brasileira. Vamos lá, gente. Então, eu sou professora de literatura. Eu costumo me apresentar por meio das pessoas que eu amo. Acho que faz mais sentido. Então, desde pequenininha eu sempre quis ser professora, sempre pedi a lousa e giz de Natal. Então, a minha mãe sempre pensava, meu Deus, vai ser professora. E quando eu fui prestar vestibular, eu virei pra ela e falei, mãe, eu quero muito ser professora. E o fato que me impactou foi que ela se emocionou. E ali ela disse, vai mesmo e dá tudo de si, porque é uma das profissões mais bonitas que existem, né? E a minha irmã também é professora, então quando eu era pequenininha, eu sempre convivi muito com ela dando aula. Então isso me formou como pessoa. E a literatura, porque eu sou apaixonada pelas emoções, entender o comportamento humano, passar isso para as pessoas. Então, para mim, estar em sala de aula hoje
é trazer de alguma forma as pessoas que eu amo lá pra dentro, porque a educação muda a vida e mudou a minha, então isso faz toda a diferença. É isso, acho que é por aí. Muito obrigada. Isa tá aí com a gente pelo segundo ano, né? Isso, exatamente. Muito bom. E claro, agora você, apesar de ser uma, né, ser a mais nova, mas conta aí pra gente essa sua trajetória estudantil, quanto tempo você tá lá no Divino? Eu sou a Clara, né? Eu tenho 17 anos, estou no terceirão agora, em 2024. E o Divino é uma escola incrível, todo mundo já deveria saber disso. Eu tô lá desde o sexto ano, eu passei lá do sexto ano, fiquei até o primeiro ano do ensino médio. E aí, por questões pessoais, eu tive que sair ano passado e eu voltei esse ano. E o que que te fez voltar pro Divino? Ai, meu último ano na escola, eu ia me formar e eu não tava assim com os meus amigos e a estrutura da escola também, tipo, de fornecer uma preparação muito boa para vestibular e tal, e faria muita diferença na minha aprovação no final do ano. Então, minha família optou por me voltar pro Divino. Que bom. Estamos muito felizes com a sua volta. Eu também estou. Obrigada. E aí, Diego, pra gente entrar agora de vez nesse assunto sobre vestibulares, né? Você chegou esse ano Sim. e você já trouxe, lógico, como toda pessoa, né? Como que chega, traz o seu jeito. E uma coisa que eu particularmente gosto muito e queria abrir essa conversa é quando você fala sobre esse cronograma individual, essa atenção individual que você dá para os alunos, né? Eu sempre brinco, eu falo, poxa, eu queria ter tido lá na minha época, lógico, né? Faz tempo, né, gente? Era um outro momento, mas eu fico pensando, nossa, acho que teria sido diferente a minha jornada de estudos para os vestibulares com um trabalho desse. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho desse trabalho que você vem desenvolvendo com os alunos. Eu acho que esse trabalho personalizado, né, ele precisa ser feito uma vez que as aspirações elas são diferentes e as oscilações também, né? Então, quando a gente olha para a Clara, por exemplo, a carreira que ela escolheu e a forma com que ela vem se preparando durante o semestre, os 2 semestres no caso, é como se fosse um diamante a ser lapidado, né? Então, o que eu aplico com a Clara não necessariamente se aplicaria com a Isa. Então, por isso que precisa ser customizado, né? E aí, trabalhar dentro das características pessoais, familiares, porque tudo isso entra nessa salada, né? Eu digo que se fosse só a parte cognitiva era muito mais fácil, mas não é. Existem outros fatores externos que eles vão entrando nesse mundo da preparação do aluno e eu preciso ser essa pessoa ouvinte, né? Para entender como o aluno está se preparando, como isso vem repercutindo nas aulas, nos simulados, nas provas, no cronograma de estudo, no pós-prova, né? Então, hoje a gente está aqui gravando pós-ENEM, né? Então, possivelmente a Clara está cansada. Isso tudo tem um peso, né? E não necessariamente para a Isa se aplicaria, porque a Isa tem uma outra organização de vida. Então, para mim, esse trabalho de lapidar algumas coisas funcionam no coletivo, mas outras precisam ser feitas no individual. É um trabalho de formiguinha mesmo, mas eu adoro fazer, eu adoro olhar para essa especificidade de cada aluno. Né? Bacana. E Clara, você, né, pegou aí fala aí do seu lado, né, do lado do aluno, como é que foi essa entrada do Diego com essa parte desse cronograma individualizado? Você conseguiu aplicar na sua estratégia? Foi uma maravilha ter pego o Diego como coordenador agora nesse último ano, principalmente porque eu não sou uma pessoa que tem hábito de estudo. Então, a maior parte do conteúdo que eu absorvi mesmo é durante as aulas. Então, em casa, para as provas, eu, dava uma revisada, alguma coisa assim. Mas para vestibular, não é a mesma coisa que uma prova de cada matéria, né? Então, ter essa atenção do Diego aí, de agora você tem que pegar um cronograma para você ver aí seus pontos fortes, seus pontos fracos, o que você tem que fazer, e isso me ajudou bastante. Porque como eu não tinha esse hábito, eu não tinha referência de como estudar, né? E aí esses encontros personalizados aí me ajudaram bastante a atingir resultados bons por enquanto e espero que se mantenham assim. Ai, que bacana. Isa, você aí também, né? Já tem aí uma trajetória aí com alunos de pré-vestibulares. O que você acha que também diferencia os alunos ali? O que faz os alunos que chegam com sucesso um pouquinho mais adiante? Uma dica que você até daria aí para eles? Eu diria assim, 2 pilares. O primeiro deles é a curiosidade. Por quê?
as pessoas veem o conhecimento como um dado, né? Então, como um conteúdo que a gente domina. E esse pensamento, muitas vezes, também enrijece o aluno no lugar de uma máquina que só reproduz ideias. Eu acho que o aluno, ele tem que estar ativo em sala de aula, ele tem que olhar o conhecimento como uma oportunidade. Olhar aquilo como algo que vai emancipar a sua postura, as suas reflexões. Por que que isso é importante para o vestibular e para a vida, né? Porque é uma postura que vai te condicionando a existir em outros momentos da vida. Porque a partir do momento em que a gente é curioso, a gente também é interdisciplinar. E aí, se eu estou numa aula de literatura, eu vou conseguir associar o que eu estou aprendendo à sociologia, entender que a gramática me possibilita formar um raciocínio dentro de uma obra. Então, essa postura ativa do aluno, ela é fundamental para essa tomada mesmo de partido na prova e para você ser um profissional também que vai se destacar. E a segunda formação fundamental que os alunos vão deixando muito de lado é a gente se colocar de uma maneira a pensar em outras habilidades para além de uma prova, né? Então, as habilidades socioemocionais, você saber conviver num coletivo, você saber ouvir, saber colocar um raciocínio entendendo que a sua verdade não é a única, porque a gente passa pelo vestibular e a gente enxerga a vida universitária como esse trajeto de se formar como pessoa. E as pessoas vão se esvaziando, né? Nessa ideia de só conteúdos, acertos, aprovações. Quando chega lá, numa USP, numa Unicamp, numa Unesp, quem é você? Por trás dessas notas. Então, eu acho que é isso, a curiosidade e as outras habilidades num pacotinho também. Então, e aí a Isa falou dessa interdisciplinaridade e esse ano foi muito presente isso, né? Inclusive tivemos uma aula recente e que tínhamos a Isa e o César, que física e literatura, né? Você fala como é que isso se encaixa. Foi uma aula incrível, eu assisti, né? A gente só teve um problema ali no nosso som, não deu pra colocar muito ali no Instagram, mas eu quero que vocês falem um pouquinho, né, na visão de coordenador, de professor e de aluno, como é que isso realmente se encaixa e como isso é importante hoje para as provas que estão sendo aplicadas. Eu fico muito feliz em observar esse movimento acontecendo nessas grandes provas, que é um movimento de uma valorização dessa reflexão do aluno, né? De um aluno um pouco mais atualizado, de um aluno que consegue cruzar essas habilidades, porque é muito disso que a Isa mencionou. Quem é você na fila do pão depois da prova, né? Porque uma coisa é assim, ok, existe um modelo a ser replicado, uma prova conteudista, você memoriza, aplica, nota de corte, passei. E o que você faz com aquilo, né? Então, a interdisciplinaridade, ela permite que o seu repertório faça com que você cresça. Então, vamos falar aqui do Enem, né? Então, os temas de redações que são colocados ali dentro da banca do Enem, você pode trazer muita coisa de repertório que vai te ajudar a compor uma escrita maior, né? E o debate que você coloca, e ter essa habilidade de interpretar uma questão e pensar, nossa, mas isso me remete a tal disciplina, mas isso me remete a tal filme, uma música, uma poesia. E aí você faz uma reflexão, você monta um podcast, entende? Então, eu fico muito feliz, por exemplo, recentemente, houve um movimento que os colegas das exatas não gostaram muito, né? Mas de uma diminuição de questões de matemática e uma maior valorização da filosofia e sociologia. Ou seja, estamos pensando. Não que não se pense na matemática, pelo amor de Deus. Eu não sei pensar na matemática, mas imagino que se pense na Pois matemática. Mas é interessante, porque você também começa a abrir esse viés, né? É um viés de mais reflexão, é um viés de um candidato que está um pouco mais atualizado, que sabe atuar no coletivo, que sabe pensar nas minorias. E é isso, é uma formação humana, né? Enfim, então eu penso que a interdisciplinaridade, ela tem essa responsabilidade de abrir, né? E de não excluir. E claro, bom, para quem não sabe, a gente vai um pouquinho depois, mas nós estamos gravando, como o Diego falou, o dia após o dia 1 de Enem. Então a Clara realmente acabou de vir do Enem, acabou de vir da redação do Enem, né? Você sentiu isso nessa prova? Tudo isso que a gente tá falando, você sentiu uma prova mais
ali junto com as disciplinas falando, não só uma coisa muito focada? Uhum. O Enem, eu acho que é uma prova que, por ter muitos textos, muitas coisas assim, algumas matérias não são bem definidas, e por isso que essa questão da interdisciplinaridade é super importante, né? Porque não adianta você ter conhecimento de uma área só, você tem que relacionar tudo, e o Enem também é uma prova do mundo mesmo. Então, tipo, aplicar na parte concreta essa questão dos conhecimentos, né? Então, as questões eu senti bastante isso. Muitas questões de filosofia e sociologia misturadas aí com questões tipo de geografia, a parte social e tudo mais. E o tema da redação também eu achei que refletiu essa. Tipo, que exigia do aluno ter o conhecimento tipo, de várias áreas e tal. Eu achei uma prova interessante. Você gostou? Uhum. E é até difícil, né? Desculpa interromper. Imagina. É até difícil para o candidato identificar. Muitas vezes ele lê uma questão, ele não sabe se ela é de história, se é de geografia, se é de filosofia, sociologia, porque ela é uma miscelânea, né? Então é justamente isso, para conseguir ofertar para o candidato essa falta de um rótulo, né? Porque a gente já tem muitos rótulos por aí, né? E pensando numa prova de nível nacional como é o Enem, imagina o quanto a gente consegue atingir em termos de pluralidade, né? Então, estamos aqui num mundinho chamado Jundiaí, mas tem pessoas no mundo no Brasil todo aplicando para essa prova, né? Então, isso é muito legal. Isso, inclusive, você trouxe hoje no seu Instagram já, não sei se foi hoje, se foi ontem, uma reflexão aí da redação do Enem, né? Sim. Eu acho que essa redação foi muito importante, apesar de estarmos atrasados nessa reflexão, porque é preciso ter uma postura totalmente diferente na formulação da educação, né? Porque, por exemplo, a redação do Enem está dizendo sobre a valorização. Gosto mais da ideia de plural das heranças africanas do que da herança africana. E essa valorização, ela não vai acontecer numa aula extra no final da apostila que a gente dá no final de novembro porque sobrou um tempinho. Então vamos falar agora sobre a cultura afro-brasileira e a escravidão. Isso deveria estar na nossa bibliografia como professores. Não adianta a gente só mencionar a escravidão como um episódio da nossa história. A escravidão e a influência cultural africana são determinantes da estrutura do nosso país. Então a gente precisa olhar para as nossas referências como professores e pensar, bom, o que eu falo em sala de aula está pautado em quais conceitos? Um conceito predominantemente europeu, ocidental, ou eu me permito diversificar minha fala para que esse aluno esteja em contato constante com essa pluralidade. Então, eu acho que no Divino, os professores estão super antenados em relação a isso, e eu acho que os alunos sentem, porque quando eu entrei para dar aula no colégio, me surpreendia quando eu dizia alguma coisa e os alunos complementavam. Ah, não, sorry, isso a gente viu. Eu fiquei, gente, é isso, Brasil. Porque é esse o lugar, né? Movimentar para que essa herança esteja na nossa fala, no nosso corpo, no nosso olhar. Que ela seja parte do nosso dia e não uma exceção só para mencioná-la, né? Então, acho que é um pouco disso. Muito legal. E aí, Clara, a gente já tá indo pra reta final. Falei que era rápido. Gente, Que pena. como é que estão as estratégias agora para essas últimas semanas aí, que são as semanas mais decisivas aí das provas? Qual a estratégia que você tá usando? E que dica que você deixaria para os seus amigos que estão te ouvindo? Então, questão de estratégia é totalmente pessoal. Então, pode funcionar para algumas pessoas, pode não funcionar. Por isso que é importante agora você ir pegando. A minha principal dica é pegar provas antigas para você ir fazendo como forma de simulado, porque daí você testa a ordem de questões, você vê o tempo que você está levando em cada questão e também os vestibulares, eles têm uma tendência de seguir um padrão, né? Tipo, que eles pegam mais tal conteúdo de tal matéria. Então, você fazendo as provas antigas já vai pegando isso, você sabe onde você está errando mais e você foca essa parte. E, para ser bem sincera, eu acho que provas antigas está sendo meu maior método de estudo por enquanto. Mas aí, se você sentir dificuldade em alguma matéria, ou você, tipo... E também identificar o tipo de erro quando você tá fazendo, né? Ah, essa questão eu errei de bobeira, essa daqui eu não sabia. Então, aí você pega, faz uma análise dos seus erros, e aí, se necessário, retomar o conteúdo, a parte teórica, né?
E acho que é você ir principalmente testando os diferentes métodos que funcionam para você. E também para na hora da prova você não se sentir, assim, surpreendido, né? Que orgulho, né, Diego? Falou tudo o que eu diria. Aprendeu muito bem. Entendi o porquê a escolha dela. Na verdade, hoje. Maravilhosa. Com certeza. Isa, e você? O que que você deixaria de dica aí pros seus alunos, para quem te ouve, pro seu público que é grande, né? Que quem te segue já te conhece, já te ouve. Mas o que que você deixaria de dica pra essa reta final? Agora aparece um monte de coisa, né? Como uva passa, coma peixe. Eu diria para que a gente não se esqueça, além disso, que foi uma dica maravilhosa, de dormir bem, beber bastante água, uma alimentação boa, porque às vezes a gente subestima esses fatores, chega lá na hora, a gente fica ansioso porque a gente se entupiu de chocolate e aí acelera tudo, fica tudo maluco. Então, assim, nesse momento, priorizar o seu corpo, porque a sua mente foi trabalhada desde o primeiro dia de aula e não é do terceiro ano, é desde que o aluno pisou na escola. Então, é realmente cuidar da sua casinha, deixar tudo arrumadinho, ir para a prova confiando, acreditando que é um pedaço de papel, que os alunos estão prontos e que significa um sonho realizado. Então, é fazer do melhor jeito possível naquele momento. Eu gosto da leveza que a Isa traz para as coisas. Ela é Também sempre entendeu porque eu poética. escolhi. Você entendeu porque eu escolhi, ela né? é Eu jamais maravilhosa. utilizaria a palavra emancipação num podcast. Agora eu sei, então não tem esse requinte ainda. Ai, você falou na fila do pão, achei incrível. E Diego, você aí como coordenador que acompanhou, né, nossos alunos durante todo esse ano, com essa atenção tão personalizada que a gente sabe que fez diferença, mas aí eu gosto também das suas dicas que você não fica só na questão do cognitivo, né? Eu gosto que você leva aí também como a Isa para mostrar o que é a filosofia do divino, né? Trabalhar o ser humano, o aluno de uma maneira integral e não só o cognitivo. Eu acho que em termos de conteúdo, muito do que os alunos poderiam ter adquirido agora foi. A grande diferença é essa sequência de provas que eles vão fazendo e como eles vão saindo de uma prova para outra. E aí entram essas questões que a Isa mencionou de cuidar de si. Do peso que você coloca, por exemplo, quando você faz uma correção do gabarito, por mais que ele seja extraoficial, e você se penaliza, por exemplo. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado agora com esse pós-prova, né? Então, assim, entra agora a qualidade de sono, entra muito a alimentação e entra também essa visão no sentido de eu fiz o meu melhor. Vira a página, agora é uma outra prova, né? E depois, vira a página e uma outra prova. Então, o controle da ansiedade agora começa a entrar. O apoio familiar também. A família precisa estar muito presente agora num discurso otimista de que sim, vai dar tudo certo e que nós estamos aqui para apoiá-los, né? Não adianta tentar fazer milagre agora, no sentido de que eu não consegui aprender esta matéria, então uma performance de 1 ponto em 10 questões, agora eu vou para 9 de 10. Agora isso não vai acontecer. Mas saber priorizar o que eles têm de melhor, né, em termos das suas potências, e cuidar de si, se preparar para uma prova, ou pós-prova, e depois acalmar o coração para colher os resultados. E aí eu até falei com a Clara no caminho, que eu já estou ansiosa para fazer a divulgação Nossa, nem me fale. dos nossos aprovados no vestibular. Eu já vejo ali já. as Eu também. aprovações Já no tô até braço dela. separando já um espaço ali, porque vai ter que ser um espaço grande. Com certeza. Pessoal, aproveito aqui, deixo aberto para vocês divulgarem os Instagrams de vocês, né? Eu falei tanto no Instagram da Livrisa, então por favor, Isa. Gente, ó, livro mais Isa, Livrisa. Então segue lá pra gente falar de educação, de leitura, de sentimentos em meio, né, a educação brasileira, que eu acho que é isso, a gente tem que se acolher como aluno, como profissional e fazer uma rede aí bem forte pela frente. A gente também tem o Instagram do Terceirão, né? Tem. Terceirão. Eu não lembro, na verdade. Eu acho que é Divino Terceirão A. Isso. Começa com divino. Di, por favor.
O meu tem uma mistura ali do profissional educador e profissional capoeirista, pai, enfim, mas Albatroz GCB, estamos lá também dando dicas de tudo. E aí, para vocês verem esses maravilhosos na nossa rede social também, com certeza, siga a rede social do Divino, Divino Jundiaí. Estamos no Instagram, no Facebook, para quem é um pouquinho aí mais antigo. Estamos no YouTube, que é onde a gente também tem o nosso podcast, Colégio Divino Salvador Jundiaí. E no Spotify vocês nos encontram como podcast Papo Divino. Então, agradeço a participação de todos vocês. Muito Espero obrigada. recebê-los aqui mais muitas vezes. E obrigado a vocês que nos ouviram, nos assistiram. Até a próxima.